dia, bom dia. Todo mundo me ouve? Sim? Deixa eu tirar o óculos, senão reflete muito. Bom dia, todo mundo me ouve? Eu liberei o microfone de vocês, se alguém puder testar para mim, por favor. Como que passaram de feriado? Os peixes voltaram. Sim. Pelo menos eles fazem silêncio, né, Cauê? Eles não fazem barulho, não ficam incomodando, não ficam cacarejando, né? Peixe é mó legal. Peixe é um animalzinho que não incomoda a professora. Tô testando o microfone, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Cauê, obrigada. Nada. Ah, pessoal, não voltou do feriado ainda? Muita preguiça de levantar hoje. É teu signo, Victor? Então, bom dia, Bruno, Giovanni, Murilo, Jordana, Cauê e Victor. O restante da galera ficou com preguiça. Bom dia, Murilo, tudo bem? Só subir lá para cima. Então, vamos lá. Então, eu peço que vocês peguem o caderno para a gente corrigir as atividades que vocês receberam na semana passada, tá? Então, é a trilha semanal da semana do dia 8, tá? Então, na semana passada a gente recebeu uma trilha, a trilha do dia 5 ao dia 8, tá? Que eram atividades no caderno. Lembram? Sim? Como que passaram de feriado? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Deu para descansar no feriado, no recesso? Giovanni também, bom dia. Yuri chegando por aqui. Descansaram, passearam, deram uma aproveitadinha básica? Sim? Acordava cedo para jogar. Victor acorda cedo todo dia, pelo jeito, né? Deu para descansar? Que bom. Muito bom. Deu para ver outras coisas, assistir um filminho. Que bom. Então, vamos lá. Então, na trilha da semana passada, vocês receberam um material que fazia a revisão do terceiro bimestre, tá? E fazia uma base, uma introdução aos conteúdos que vocês vão receber nesse bimestre, tá? Então, lembrando que nós estamos no quarto bimestre, essa é a nossa segunda aula virtual. E aí, para quem se perdeu no caminho, né, o Victor acorda cedo, tem gente que não acorda cedo, tem gente que ainda não conseguiu se organizar. Na semana passada, eu havia pedido para vocês assistirem um filme. Todo mundo conseguiu assistir o filme que eu mandei, do Asterix e Obelix? Giovanni não. O Miguel já tinha me dito que assistiu. Bom dia, Miguel. Cauê também assistiu, que bom. Então, para quem não assistiu o filme, era importante porque fazia parte da trilha semanal, né? Então, vocês têm que fazer as atividades,
O Bruno também assistiu. O Victor esqueceu, passou todos esses dias, podia ter assistido o filme e não assistiram, né? Tiveram aí esses dias de folga, podiam ter pego um dia ali. É um filme curtinho, é 1 hora e pouquinho de filme, tá? Então, para quem não assistiu o filme, recomendo que assista, tá? Porque ele fala um pouquinho desse processo de Roma, como que os romanos estão dando conta. Tá lá na Iônica, Giovanni, tá? Lá no planejador, quando vocês abrem aquela aba Declínio da República e a Organização do Império, o filme está no primeiro, o primeiro documento é o filme, tá? E tá na trilha semanal ali também, vocês viram que tá ali na trilha semanal. Então dá para vocês tanto abrirem lá na Iônica, quanto copiar o link e abrir no YouTube, tá? Então é um filme que tá lá no YouTube. Então, as aulas da semana passada falam um pouquinho do processo de declínio da República Romana. Então, lembrando que Roma, ela é dividida, a história de Roma, em 3 fases. Primeira fase, monarquia. Segunda fase, república. E a terceira fase, império. Então, hoje vocês vão receber um material que fala mais especialmente do império. Então, para quem não assistiu ainda, assistam o filme para ajudar a responder as questões, tá? Então, lá na aula 1, ó, era a atividade da aula 1 da semana passada. Tinha que assistir o filme e fazer a abertura do 4º bimestre, tá? Podia escolher um tema, né, que tivesse relação com a história de Roma ou outro conteúdo desse bimestre. Vocês receberam a apostila. Para quem não recebeu a apostila, né, tem que ir lá buscar na escola, porque não tem, né, como ficar sem, é importante, é um material de apoio. E aí a gente vai falar da crise em Roma, tá? Então, lá na aula 2, eu coloco uma história em quadrinhos que tem a ver com a história do filme do Asterix e Obelix. Então, Asterix e Obelix são personagens criados em 1959 pelo desenhista René Gottiani. A história conta as aventuras de 2 soldados da Gália, região dominada pelo general romano Júlio César. Na história, os gauleses, né, que são esses povos que foram dominados pelos romanos, eram invencíveis graças a uma poção mágica preparada por um feiticeiro. E antes de enfrentar os romanos, todos os guerreiros da aldeia tomavam essa poção. Quando criança, Obelix, que é um dos personagens, teria caído num caldeirão cheio dessa poção mágica, tá? Se o pessoal não assistiu o filme, como que responderam as questões? Lá da aula 2, da semana passada. Me conta. Porque as questões eram relacionadas ao filme e à história em quadrinhos. Responderam as questões? Gente, vocês não estão fazendo a trilha semanal. Ali quem assistiu o filme falou para mim, foi o Cauê, foi o Miguel, o Bruno. Vocês fizeram atividade? Vocês fizeram a trilha semanal da semana passada? O Miguel estava fazendo na semana passada, que é o correto. Aldebaran chegou por aqui. Quem mais que tá por aí? O Bruno também fez. Gente, quem não fez? Só para eu ter uma ideia. É importante que vocês façam, gente, porque como é que vocês vão estudar para o simulado? Esse conteúdo é o conteúdo do simulado, tá? No dia 24/10, vocês vão ter simulado. E daí como é que vocês vão fazer o simulado se vocês não estão estudando em casa? Fizeram atividade? Não tô, até o filme entendo. Pois é, gente. Como é que daí vocês vêm para a aula sem ter feito atividade? Miguel pode falar. Oi, prof. Oi, tudo bem?
Sim, eu queria te dar um feliz dia dos professores. Obrigada, Miguel. De nada. Minha mãe também tá te dando, porque ela ama você. Um beijão para a mãe também. Professores. Você continue sendo essa professora maravilhosa, competente, tá? E cheia de vida, de brilho no olhar, que eu sou sua fã, viu? Por isso que o Miguel fica aqui fazendo tudo certinho, porque eu cobro. Obrigada, Deus O dia seja abençoe. lindo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo empenho. É um dia dos professores meio diferente esse ano, mas a gente está aí superando as nossas dificuldades. Muito obrigada. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Victor. Um beijinho para vocês. Então, voltando lá, o que eu quero falar para vocês? Que vocês façam as atividades, tá, gente? Porque senão vai ficar complicado, vocês não vão conseguir estudar para o simulado. Então, tem que se organizar, tem que fazer atividade todo dia, tem que ter o dia lá, aula de história, vou fazer isso e isso, e aí vou fazer de matemática, tá? Eu sei que tem gente que acaba deixando história porque acha que história é mais fácil, daí vê lá na prova, né? Quando vai fazer a prova que não estudou, que não se dedicou, tá? Então, aí os quadrinhos do Asterix e Obelix, né? Então, ali no primeiro quadrinho, toquem as buzinas e as cornetas, né? E trombetas. Pilo na mão, manobrem por Júpiter, né? Não podemos, os gauleses não deixam. Né? Então, ali a representação. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas para quem já baixou e já fez atividade, conseguiu abrir bem bonitinho a tirinha do Asterix e Obelix. Então, lá a primeira questão. Como os romanos foram representados nessa história em quadrinhos e no filme assistido? Quais são as características que vocês veem lá dos romanos? Quem pode me responder? Quem está com o microfone aberto? Que quer responder? Eu vou falar, só tô abrindo aqui o caderno. Pode responder. Eu coloquei assim, prof. Pode falar. Eles foram representados como perdedores, pois eles eram derrotados sempre contra os gauleses. E Asterix e Obelix completaram a missão de Júlio César. Então, ele fracassou e se rendeu. E que não é como na realidade, né? Que os romanos vencem. Isso mesmo. Então, os romanos dominaram essa região. Foi uma região bastante complicada. E aí, os gauleses venciam bastante os romanos. Apesar dos romanos terem toda uma estratégia de guerra, eles serem bem organizados militarmente, tá? Então, ali na primeira imagem, os quadrinhos, e no filme, a gente percebeu o seguinte, que os romanos, eles têm uma organização militar bastante forte. Então, a principal característica dos romanos vai se tornando militarismo. Então, ali nos romanos, isso, exatamente. No filme eles falam do Júlio César. Mas o Júlio César, aqui no microfone. Yuri tá com o microfone, deixa eu só desligar. Yuri. Obrigada, Miguel, por avisar. Só desliguei o do Yuri, depois o Yuri pode pedir para ligar caso queira, tá? Então, lá no filme do Asterix, eles contam um pouquinho da questão do Júlio César, né? Então, o Júlio César, lá os romanos teriam perdido para os gauleses, tá? Então, a Gália é uma região que vai ser dominada pelo Júlio César, que é um dos generais romanos que foi um dos generais romanos mais importantes naquele contexto, tá? Tranquilo, gente? É número 1? Sim? Sim, obrigada.
Então, representados como perdedores, lá como o Miguel tinha falado, tá? E mesmo os romanos tendo todo o seu aparato militar, eles perderam para os gauleses, tá? A número 2. Asterix e Obelix foram inspirados em um período da história de Roma. A qual período da história de Roma Tirinha se refere? Explique como chegou a essa conclusão. Cauê, tá aberto o áudio, pode falar se quiser. Não. Não é o Brasil, não é a República, não é o Império Romano ainda. Posso ler? Pode. As aventuras de Asterix e Obelix se passam no período da República, 509 a 527 a.C. Trata-se do período em que Roma foi governada pelo Senado. A história de Asterix e Obelix foi inspirada em fatos da história da conquista da Gália pelos romanos, que no caso é mentira, né? Correto. Mas é porque isso foi apresentado por causa do Senado, né? Que antes eram governados. Tá correto, exatamente. Então, se passa no momento da República, durante a República Romana. E lá durante a República, o Júlio César, que era um general romano, tá, está sendo enviado, né, foi enviado para essa região para conquistar os gauleses, né, pensando que os romanos eles precisam se expandir, né, vão se expandindo a partir das guerras púnicas. Por que os romanos querem se expandir? Para conquistar terras, para aumentar o número de escravos, para trazer riquezas. Então, os romanos vão dominando uma região muito grande ali, tanto na Europa quanto na Ásia, na África, chegando inclusive lá ao Egito, né? Vocês viram que os romanos dominam essa região também, tá? Então o Miguel está correto. Então Asterix fala desse momento em que os romanos dominaram os gauleses, tá? Esse período é um período em que a República Romana ainda era comandada pelo Senado. Vocês lembram que lá na República nós tínhamos o Senado e os magistrados romanos. Porém, nós estamos entrando num processo de crise da República Romana. Tanto que nós tivemos 2 ditadores. Quais foram eles? Né? O Mário e o Silas. Então, dentro desse processo, com a expansão dos romanos, Roma vai exatamente. Tanto que tem uma frase clássica: todos os caminhos levam a Roma, né? Porque os romanos vão dominar um território bastante rico, bastante extenso, tá? Então eles têm uma extensão territorial muito grande, tá? Então a gente vai falar isso nas próximas aulas. Por quê? Durante o Império Romano, os romanos vão continuar dominando outros territórios, tá? Tranquilo? Todos os caminhos levam a Roma. Sim, é clássico sobre a história de Roma. Tanto que semana que vem eu vou mandar um videozinho para vocês assistirem que fala um pouco disso. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Não? Sucê. Então vamos lá. Quem não assistiu o filme, assista lá, que é bem interessante. Aí, na aula 3, a gente vai falar, né, só do processo de declínio de Roma. Então, lá na trilha semanal, era a última aula da semana passada. Material que vocês receberam na quinta, tá? Então, após assistir às videoaulas, copie as questões abaixo e responda em seu caderno. Número 1. Quais foram as principais consequências do início da expansão militar em Roma? Caiu? Cortou? A internet está ruim aí, tudo bem. Tranquilo, Miguel. Todo mundo está me ouvindo? Sim? Beleza. Não se preocupe, Miguel. Semana passada fui eu que fiquei sem internet. Prof. Oi?
Então, essas atividades, é que assim, eu não fiz porque eu perguntei pra minha mãe, porque assim, era antes da live isso daí, e eu não sabia dessa. Daí eu esperei a live de semana passada pra fazer, só que eu acabei não fazendo. Tudo bem. Alguém pode me ajudar a corrigir? Cauê, Bruno, Natália, Gabi, Jordana. Não fiquem preocupados, gente. Yuri, Gustavo. Então, eram atividades lá no caderno. A primeira questão: quais foram as principais consequências do início da expansão militar em Roma? Então, os romanos começam a se expandir. E o militarismo, com o aumento do militarismo, os romanos vão ter que fazer o quê? Vão ter que incentivar as pessoas a entrarem no exército. Vocês lembram lá que, quando os plebeus entravam para o exército, os romanos, né, os plebeus, eles não recebiam nada como pagamento. Tanto que quando eles voltavam da guerra, muitas vezes eles se tornavam escravos, né, contraíam muitas dívidas. Então, os romanos vão ter que resolver esse problema com a questão do militarismo. Então, os soldados começam a receber uma forma de pagamento, tá? E ao final de 25 anos prestados de serviço militar, os soldados podiam receber uma porção de terra, tá? Então, a questão do militarismo. Militarismo, né? O trabalho militar se tornando uma profissão. Então, a profissionalização do exército. Então, o exército romano vai ser uma das principais instituições. Como que eles vão fazer isso? Né? Fazendo com que as pessoas queiram ser militares, tá? Que elas recebam primeiro uma forma de pagamento e depois um pedaço de terra ao final dos 25 anos do serviço prestado, tá? Aí, na sequência, a gente vê lá que, com a conquista de outros territórios, o que os romanos faziam com esses povos? Eles traziam esses povos como escravos, aumento do escravismo. Então, né, Roma vai ter um número muito alto de escravos de várias localidades. Lembro na semana passada que o Cauê falava disso, da questão do grego, que grego era a língua mais falada em Roma. Por que as pessoas falavam grego em Roma? Porque os gregos foram escravizados pelos romanos. Então foram trazidos para Roma como escravos. Cidadãos não eram gregos, não eram romanos. Daí a língua mais falada entre eles era o grego. Sim, e os gregos foram escravizados pelos romanos, né? Entraram em Roma muitos escravos gregos, tá? Tanto que o Espartacus, que é aquele escravo que se revolta, né, ele é um escravo, ele era grego, né, então ele era grego, daí ele serviu ao exército, depois ele né, entra em conflito com os romanos, e aí ele é vendido como escravo, né, então nós temos o aumento do escravismo, tá? Esqueci de colocar ali na resposta da número 1, a questão do número do aumento de revoltas, né? Então, nós tivemos revoltas escravas, tá? E revoltas plebeias. Por quê? Vocês lembram que no início da história de Roma, os plebeus não possuíam direitos. Então, nessa fase da história de Roma, os plebeus vão começar a lutar por mais direitos, ok? Tá? Então, aumento do escravismo, revoltas plebeias, revoltas escravas. Muitos plebeus ficaram pobres. Por quê? Não tem emprego em Roma. O que os plebeus vão fazer? Precisam sair de Roma para buscar melhores condições de vida. Tá? Então, começam a migrar ali para o norte da Itália. Roma fica louca. Isso mesmo, Cauê. Tem um caos, né? Lá no final da República tem um caos. E aí, né, com o aumento das guerras, essas terras vão ser distribuídas para todo mundo? As pessoas vão ter acesso à terra? Todo mundo vai ganhar dinheiro com a expansão militar em Roma?
Não. Essas terras vão ficar nas mãos de quem? Depois, Cauê, a gente não está no Império ainda, a gente está na República, tá bom? Do Senado? Do Senado, professor? Dos patrícios, né? Quem faz parte do Senado são os patrícios, né? O que aconteceu, Victor? Não entendi. Então, os patrícios... ah, entendi. Os patrícios e os plebeus ganham dinheiro, mas a maioria não tem acesso à terra, tá? Então, o empobrecimento dessa população. Então, a população começa a ficar pobre, né? E aí, gera um momento de crise. Então, vocês viram que são vários fatores que levam ao fim da República em Roma, tá? A República não acaba do dia para a noite, tá? São vários fatores. As rebeliões plebeias, as rebeliões escravas, o aumento do escravismo, a concentração de terras, o aumento dos plebeus pobres, tá? Ok? Então, a linha número 2, tranquilo, gente? Número 1. Tranquilo? Tranquilo no esquilo? Bom dia, Leonardo. Tranquilo. Então, Leonardo, o pessoal que chegou mais tarde, a gente está corrigindo as atividades da semana passada, da trilha semanal, tá? Então, a gente está na aula 3, ok? Então, nós estamos trabalhando a aula 3. Número 2. Explique quais foram as conquistas dos plebeus durante a República. Então, vocês viram que os plebeus eram a maioria da população em Roma. E no início da história de Roma, os plebeus não possuíam direitos, tá? E aí eles começam a lutar contra os patrícios, tá? Quais são esses direitos conquistados pelos plebeus? Tranquilo, Bruno, não se preocupe. Quais são os direitos conquistados pelos plebeus? Então, eu coloquei algumas questões ali para a gente pensar, mas pode explicar cada uma delas, tá? Puderam receber uma forma de pagamento quando iam para as guerras, além de receber terras, tá? O tribunato da plebe. Salário, exatamente. Recebia um pagamento, tá? Tanto que a palavra salário vem disso, né, gente? Tem a ver com o sal, que era um produto muito caro naquele momento. Além de terras, né? Tribunato da plebe, porque sal é um conservante, tá, Gustavo? Lembre-se que naquele momento não tem geladeira, tá? Então o sal conserva os alimentos. Por isso a palavra salário. Então, ali na África haviam reservas enormes de sal, tá? Por isso a palavra salário vem disso. Salário. Então, as pessoas recebiam um sal como forma de pagamento, tá? Aí, tribunato da plebe. O que é o tribuno da plebe, ou tribunato da plebe? Por que essa conquista dos plebeus foi importante? Hein? Miguel pode falar se quiser. Todo mundo com o áudio aberto. Não precisa digitar.
fica mais fácil. Ah, essa é outra. Isso mesmo, Miguel. Essa é a lei Canuleia, tá? O tribunato da plebe é a possibilidade dos plebeus escolherem um representante, tá? Para criar e votar leis, tá? Junto aos magistrados romanos. Não errou. É a lei Canuleia. Essa é a outra, mas tá certa. Então, vamos lá. Conquista dos plebeus. Primeira, tribunato da plebe. A possibilidade de votar. Isso mesmo, tá? Então, os plebeus podiam escolher representantes para defender seus interesses, ok? Tanto que as decisões tomadas pelos plebeus podiam se tornar leis em Roma. Tá bom? Aí, a lei Canuleia, que é essa lei que o Miguel escreveu, porque permitia que os patrícios se casassem, né, com mulheres, perdão, os plebeus casassem com mulheres patrícias, ok? Tranquilo, Gabi, a gente está corrigindo a aula 3, tá? Bom dia. Eu sei, hoje tá meio querendo chover. Tá chovendo aí pro lado de vocês já? Não? Mas talvez seja isso, quando chove a internet começa a querer ficar oscilando. Aí tá, Gabi. Oficinas? Então a chuva já chega por aqui. Com as patricinhas. Isso, os plebeus podiam se casar com as patricinhas, né? Com as patricinhas lá de Roma. Exatamente. Então, os plebeus podiam se casar com mulheres patrícias. Para quê? Para ascender socialmente. Então, a lei Canuleia permitiu o casamento. O Marias vai demorar. Exatamente. Eles podiam casar com as patricinhas. Porém, isso mesmo, Léo. Nem todos os plebeus recebiam esse direito, tá? Todas essas conquistas, elas vão privilegiar os plebeus ricos, tá? Os plebeus pobres vão continuar lá se lascando na vida em Roma, tá? Daí, a gente tem as leis licínias e leis céstias. Essas leis licínias são bem importantes. Por quê? Uma dessas leis permitia que um dos cônsules fosse plebeu. Vocês lembram que o cônsule era o cargo mais alto da República Romana, tá? Então era muito importante. Segundo, né, uma das leis licínias proibia a escravidão por dívida. Vocês lembram que muitos plebeus se endividavam quando iam para a guerra, lá na história de Roma, tá? E aí, por fim, a Lei Hortência, que era uma consulta pública, que institui o plebiscito. Então, até hoje, nós temos essa palavra plebiscito. O que é o plebiscito? É uma consulta pública que podia se tornar lei. Isso mesmo, Victor. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Exatamente. Tranquilo, gente? Sucê. Então, número 3. Quem eram os irmãos Tibério e Caio Graco? E por que eles foram importantes para os plebeus? Quem pode me responder? Jordana, Gabi, as duas Gabis que estão por aí. Vamos lá, meninada. Natália. Quem mais que está aqui de mim? Clarissa, Isa. Participem, gente. Vamos usar esse espaço da aula para tirar dúvida, para corrigir. Tá quase acabando a aula. Nenhuma menina vai se manifestar?
Tá. Diga a resposta, filho. Léo, quer falar? Leonardo pode falar se quiser. Quem eram os irmãos Tibério e Caio Graco? Tá. Então, os irmãos Tibério e Caio Graco eram representantes dos plebeus lá no tribuno da plebe, tá? E eles criaram a lei da reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a distribuição de terras públicas aos plebeus pobres, tá? Tibério foi assassinado, morto pelos patrícios, e o Caio teve que fugir de Roma e acabou pedindo para um escravo matar ele. Tranquilo? Então, o Tibério e o Caio Graco eram representantes dos plebeus no tribuno da plebe, tá? E eles tentaram defender os interesses dos plebeus. Tentaram resolver a crise por causa da questão dos plebeus pobres em Roma. Ok? Susi? Tranquilo? Para quem não respondeu ali, tá ali a resposta, tá? Só tentaram, exatamente. Alguém está assistindo pelo celular a aula só para saber se fica muito pequeno? Aldebaran, fica muito pequeno? Yuri, também. Fica pequeno? Fica. Depois eu vou postar lá na Iônica, tá bom? Fica ruim de ver, né? Beleza. Eu vou postar lá na Iônica as correções. Tranquilo? Se conseguirem anotar, tudo bem. Mas se não conseguirem, o que não conseguirem anotar, eu vou postar lá na Iônica. Aí, a número 4. Como os generais romanos tentaram solucionar a crise em Roma? Qual foi a saída? Exatamente assistindo pelo celular. Entendi, fica pequeno, né, gente? Desculpe. Como que os generais solucionaram a crise? Quem que tá com o perfil da Janaína? Saulo, dando pagamento aos soldados, isso mesmo. Que fossem para a guerra, distribuindo terras, né, aos soldados. E mais tarde, organizando os triunviratos. O que é triunvirato? Hein, Miguel? O que é triunvirato? Esperar mais um governo de 3 generais. Exatamente. Como o Senado não estava conseguindo resolver os problemas de Roma, eles dividem o poder em 3 generais. Nós tivemos 2 triunviratos. Primeiro triunvirato, Pompeu, Crasso e Júlio César. Segundo triunvirato, Lépido, Marco Antônio e Otávio. Ok? Susi? Eu vou postar isso lá na Iônica para vocês terem acesso à correção, tá? Alguma dúvida? Dúvida, pergunta? Hoje vai... Ah, uma coisa. Hoje, só um pouquinho. Hoje vai abrir material novo para vocês na Iônica, tá? A turma do sexto... Deixa eu só confirmar se é o sexto A. O sexto A vai receber 2 aulas, porque eu mandei 2 aulas para o sexto B. Obrigada, Miguel. Eu queria saber de vocês
quem está aqui na aula, espere um pouquinho que eu preciso perguntar uma coisa. Vocês têm como baixar um aplicativo de Roma? Yuri diz que sim. Eu vou postar para vocês na semana que vem. Eu só quero saber se quem não assiste por celular ou quem não tem celular. O Miguel diz que tem, Gabi tem, Yuri tem. Deixa eu ver quantos mega que ele é. Professora, É um aplicativo de Roma. quem não tem celular hoje em dia? Meu primo tem 2 anos, ele tem um celular. Pois é, mas tem... Melhor que o meu ainda. Melhor que o teu. Tem gente que tá assistindo pelo computador. Deixa eu só ver aqui. Então, é porque eu vou fazer um trabalho com vocês com um aplicativo, tá? É um aplicativo de Roma em 3D, que traz o mapa da cidade de Roma, traz todos os... Deixa eu só ver o nome bem certinho. Roma 3D. Deixa eu ver se... Deixa eu só pegar meu celular aqui para confirmar o aplicativo. Só um pouquinho. É Roma Touch, tá? O nome do aplicativo. Para quem já quiser baixar para ficar vendo, baixa lá para vocês darem uma olhadinha no aplicativo, para vocês aprenderem a mexer. Ele é bem facinho, gente. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Mas é bom mexer para vocês aprenderem, tá bom? Então, estão liberados por hoje. Bom dia para vocês. É bem legal, Isa, porque vocês vão fazer um trabalho. Eu quero que vocês naveguem nesse aplicativo que fala de Roma. E daí, eu quero que... Daí, semana que vem, eu conto para vocês o que vocês vão fazer. Mas baixa o aplicativo lá e começa a mexer para vocês verem. Ele apresenta uma planta da cidade de Roma. Beijinho para vocês. Se cuide, Yuri. Achar o César. Fazer um mapa para o César. Igual a Dora Aventureira. Um beijo para vocês. Bom dia. 94 mega. É levinho, né, Yuri? Obrigada, Natália. Ô, prof. Um beijo para vocês. Até Prof. Oi. Como que é o nome preciso? O nome do aplicativo? Tá em inglês ou em português? Tá em português. Tá, é Roma Touch. O nome do aplicativo. Eu escrevi ali em cima, só que ficou lá para cima. Ali, ó. Ah, tá, obrigado. Achou? Vão navegando para vocês aprenderem a mexer, que semana que vem eu vou trabalhar com ele, tá bom? Então, um beijinho para vocês, até a próxima.